O fado, a gente sente-o na alma, não é? Aquela emoção que parece que nasce ali, do momento. Mas e se essa saudade toda, essa força, não for só espontaneidade? E se por baixo de tudo houver uma espécie de gramática secreta? Uma arquitetura que a torna tão poderosa? É precisamente essa estrutura invisível que vamos tentar desvendar. Ora bem, vamos lá a isto. A questão central é mesmo esta. Será que a emoção do fado é um rasgo de inspiração, um sentimento puro que simplesmente acontece? Ou será que é o resultado de um sistema incrivelmente bem pensado? A ideia é procurar a resposta não como simples ouvintes, mas quase como deschifiadores de um código. E para entender o fado, não adianta vir com réguas de fora. Como dizia o etnomusicólogo John Blacking, temos de o compreender por dentro, com as suas próprias regras. É o que se chama uma abordagem émica, quer dizer, analisar o fenómeno a partir da sua própria lógica. Então, este vai ser o nosso roteiro. Vamos começar por descodificar a linguagem do fado, depois desmontar a melodia, perceber o ritmo, mergulhar na harmonia e, no fim, ver como é que os artistas dialogam e criam dentro desta estrutura toda. E começamos pela primeira parte, descodificar a linguagem. O objetivo aqui é simples, dar um passo em frente e passar de apenas ouvir fado a conseguir de facto decifrar como é que ele é construído. Vamos então à segunda parte, aos blocos de construção da melodia. A ideia é como descascar uma cebola. Vamos tirar as camadas, do conceito maior até ao mais pequeno detalhe da melodia do fado. É quase como desmontar uma frase para entender cada palavra. No topo de tudo temos a frase. Pensem nela como a ideia musical completa. É a melodia principal, a espinha dorsal que se vai repetindo, com as suas variações, claro, ao longo da canção. E essa frase, por sua vez, divide-se em partes mais pequenas com uma duração fixa. São as semifrases. A maior parte dos fados tradicionais constrói-se com 2, 3, talvez 4 destas secções. São, vá lá, os pilares da melodia. E por fim, a unidade mais pequena de todas, o motivo. E aqui é que a coisa fica mesmo interessante. No fado, o motivo não é só uma pequena ideia musical. Ele está, digamos, casado com a poesia. Quase sempre, cada motivo corresponde a um único verso do poema. E aqui está, visualmente, como tudo se encaixa. O motivo dentro da semifrase e as semifrases juntas a formar a frase. É uma arquitetura melódica muito clara, onde cada peça tem o seu lugar e a sua função. Ok, já percebemos as peças da melodia. Agora, como é que elas se encaixam no tempo? Vamos falar de ritmo e, mais especificamente, de como cada um destes motivos começa e acaba, o que lhes dá uma espécie de assinatura rítmica. O conceito-chave aqui é o ictus, que basicamente define os pontos de apoio do ritmo. Parece complicado, mas a ideia é simples. Define-se uma linha musical que começa antes, em cima ou depois do tempo forte, e como termina. Essa terminação pode ser masculina ou feminina, uma diferença subtil que faz toda a diferença. A diferença é subtil, mas é crucial. Um final masculino dá uma sensação de ponto final, de conclusão. Anota a terra com firmeza no tempo. Já o final feminino cria uma espécie de suspensão, como se a nota se arrastasse um bocadinho, deixando um eco no ar. Já vimos a melodia e o ritmo, mas o que é que cola isto tudo? Bom, agora vamos ao coração do fado, à sua fundação secreta, a harmonia. É aqui que está o verdadeiro esqueleto da música. É a pergunta que vale 1 milhão de euros, não é? Com tanta liberdade na voz do fadista, com ritmos que podem variar, o que é que impede que a coisa toda se desfaça? A resposta está na forma como a harmonia é organizada. O processo é fascinante. Primeiro, os instrumentistas criam umas pequenas pausas, umas paragens, a que se chama pontos mortos. Estes silêncios funcionam quase como molduras, que dividem a música em pequenos blocos. E é dentro de cada uma dessas molduras que encontramos o verdadeiro ADN do fado. Esse ADN é a unidade harmónica estrutural. No fundo, é a progressão de acordes base, o esqueleto harmónico dentro daquele bloco de música. E é exatamente por isto que se ouve tantas vezes dizer que o fado é um canto harmónico. A melodia não anda a flutuar ao acaso. Ela nasce desta estrutura, apoia-se nela. E estas unidades não são aleatórias, de todo. São padrões que se reconhecem e que criam aquela sonoridade típica do fado. Desde as progressões mais clássicas, como ir da tónica à dominante, até à famosa cadência frígia, que lhe dá aquele toque mais melancólico. É esta base que guia o fadista e que lhe permite ter liberdade para improvisar sem nunca se perder. Bom, agora é que já conhecemos a gramática, vamos ver como é que os músicos a usam para criar. O fado não é uma prisão de regras, muito pelo contrário.
É uma linguagem partilhada que permite um diálogo incrivelmente rico. Há um conceito fascinante aqui que é a sintonização. Basicamente, os compositores de fado muitas vezes não criam tudo do zero. Em vez disso, pegam em fragmentos melódicos que já existem, que são tradicionais, e combinam-nos de maneiras novas para criar um fado original. É uma arte de recombinação, na verdade. E este exemplo mostra-o na perfeição. Podemos ter dois fados completamente diferentes, de autores diferentes, como o fado da Azenha e o fado de Vitória, que, a certa altura, usam um pedaço de melodia e de harmonia que é praticamente idêntico. Isto prova que estão a beber da mesma fonte, a usar a mesma linguagem. E, finalmente, o fado ao vivo é, acima de tudo, um diálogo. Este diálogo organiza-se no que se chama de domínios. Há momentos em que o fadista tem o domínio e outros em que são os instrumentos que lideram a conversa. É uma troca constante. Quando é o domínio do fadista, a voz brilha. É ela que conta a história. Quando chega a vez do domínio dos instrumentos, a guitarra portuguesa e a viola respondem, comentam o que foi cantado ou preparam o terreno para o verso seguinte. É esta troca que torna a performance tão dinâmica e tão viva. Portanto, a conclusão disto tudo é que a emoção avassaladora do fado não nasce do caos. Pelo contrário, ela é o resultado de uma gramática incrivelmente rica e bem definida. A estrutura não limita a emoção. É o andaime que a permite chegar mais alto. E fica a questão no ar. Da próxima vez que se ouvir um fado, o que é que se vai escutar? Talvez não seja apenas a saudade, mas também os motivos a alinharem-se com os versos, as cadências a prepararem o sentimento e aquele diálogo constante entre a voz e as guitarras. A gramática está lá, à espera de ser redescoberta a cada audição.